Então, boa tarde a todos. Estamos iniciando, então, a gravação aqui desse podcast com a ilustre presença aqui do professor Rodrigo Brunieri Castilho, que aceitou aqui gentilmente, né, esse convite para poder conversar sobre um tema que é extremamente importante hoje, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista prático e também jurídico, né, que não deixa de ser um tema, logicamente, inserido aí dentro do campo do direito, e um tema também que tem uma peculiaridade pelo fato dele ser tão aderente aí, né, ao dia a dia das pessoas, né, que está ligado ao direito à moradia, né. Bem, o professor Rodrigo é uma grande satisfação, né, porque o professor Rodrigo, além de ser um exímio, né, jurista, professor doutor, ele é egresso também da Unipar, né, onde se destacou desde cedo, né, como um grande pesquisador, um grande estudioso, né, e hoje colhe os frutos, né, de todo esse esforço e do brilho, né, da sua atuação. E eu fiquei muito feliz, né, de tê-lo aqui nesse podcast que estamos fazendo, porque ele com certeza vai poder passar suas impressões pessoais, né, a sua visão jurídica, a sua visão social e prática com relação a esse tema, que é um tema tão importante. Então, professor Rodrigo, primeiramente, meu boa tarde e meu muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, professor Fábio. Obrigado pelo gentil convite e pelos bondosos elogios. Uma grata satisfação estar aqui participando, né, desse projeto de extensão desenvolvido pelo professor. Obrigado, então, eu que agradeço. A temática desse projeto, né, e esse tema, ele foi colocado exatamente para tentar trazer uma abordagem, né, que permita que as pessoas possam mais ou menos se situar em relação ao que seria, então, a usucapião especial, né, a importância dela hoje para uma forma de regularizar o direito de moradia das pessoas, e especialmente porque essa moradia ela acaba tendo uma proteção constitucional, né, por toda a jurisprudência formada nos tribunais superiores, que visam, na verdade, a garantir esse mínimo existencial, que é o direito da pessoa ter um local para poder viver, né, um direito para um local em que ela possa nascer, viver, e depois também, até no momento da sua partida também, né, ter ali a sua sede, o seu domicílio pessoal, o seu domicílio jurídico, a sua impressão, né, que ficou aqui na Terra. Então, isso é muito importante, né? Eu me lembro que Abraão dizia, né, nos seus comentários do Antigo Testamento, né, de que toda propriedade é provisória, né, porque nós somos extremamente passageiros aqui, né? Então, na verdade, o ideal seria que todos tivéssemos a possibilidade de provisoriamente termos algum local para que pudéssemos ter estabilidade, né, para poder desenvolver as nossas atividades, para poder desenvolver a nossa família, né, e isso acaba tendo uma função social gigantesca, né, e é por isso que a usucapião ela tem um papel, na minha visão, assim, tão importante, né. E dentre as possíveis, né, hipóteses de usucapião, professor Rodrigo, o que o senhor tem visto na prática, né, se o senhor quiser até falar um pouquinho sobre a usucapião, o que seria a usucapião, explicar para as pessoas que vão ouvir depois, né, quais seriam os requisitos básicos para que uma usucapião ela possa se configurar, e se essa usucapião especial, o senhor tem visto que ela tem tido uma aplicação prática, por exemplo, na região que o senhor reside, né, que é uma região muito rica, né, se isso já acaba sendo algo residual, né, e como nós havíamos até conversado aqui antes de iniciar o próprio podcast, se dentre as diversas possibilidades hoje você pleitear essa usucapião, se havia, que não depende do juiz, a pessoa vai lá no cartório e inicia o pedido pela via extrajudicial, se ela vem sendo utilizada. O que o professor teria para poder nos passar na sua visão com relação a isso? Bom, vamos lá. É interessante o professor citar Abraão, né? A gente que estuda o direito, né? Eu tenho um livrinho, o professor imagino que também tem, que trata da lei das 12 tábuas. Sim. E a propriedade é tratada, né, nesse livro, é uma tradução, evidentemente. Então, a gente vê a importância da propriedade desde a época do direito romano, né? Os romanos, grandes conquistadores de extensões territoriais, então, eles tinham, né, um direito voltado para cidadãos romanos, diferentemente daqueles povos conquistados, né? Que eles tinham um uso gentil para aquele povo. Então, a importância da propriedade, ela é uma importância que ela não é tão atual, vamos dizer assim, já vem, né, de séculos, né, a propriedade é algo importante para a sociedade e fez parte do desenvolvimento, né, dessas sociedades ao redor, né,
né, do mundo e, né, por assim dizer, ela evoluiu, né, as sociedades evoluíram com com os próprios estados, né, as formações que nós temos hoje. E dentro do direito, né, ao lado, por exemplo, dos direitos pessoais, das relações ditas pessoais, os direitos reais, o direito das coisas, como alguns o chamam, né, embora que direito das coisas talvez seja um pouco mais amplo, porque trata, por exemplo, de direito de vizinhança e direitos reais, teria ali a relação jurídica real, né? Uhum. A gente tem uma localização enciclopédica mais, vamos dizer assim, em destaque, né? Eu costumo falar direitos reais, que lembra até a própria coroação, uma coroa, né? Então, ele tem uma importância diferenciada dos direitos pessoais, da relação jurídica obrigacional, né? E por conta desse relevo que é a propriedade para o próprio direito, né? A gente vê isso. Há uma incorporação, e dentro, né, dos estados modernos, dentro das constituições, né, isso não é algo somente do Brasil, né? A gente começa a ver a importância do Estado proteger a propriedade privada, né? Seria como se fosse um grande firewall, né? Uma barreira de proteção ao grande leviatã que é o próprio Estado. E nós temos, né, no constitucionalismo mais recente, né, para citar, né, entre direitos fundamentais, a Constituição de Weimar. E na Constituição brasileira nós também temos, né, um assento, né, a propriedade ali ela tem a sua importância, né, em diversas passagens da Constituição, né. A gente pode elencar diversas passagens que a propriedade ela é citada no texto constitucional. E, sobretudo, a função social da propriedade, né? Ela vem ali, a função social, ela vem tratada não somente como um princípio, mas também como uma norma, né? Quando falo princípio, né, justamente pelas sanções que a não utilização da propriedade vai levar pelo seu não atingimento da função social, né? E como norma, naquilo que disciplina, por exemplo, as especificações que se pretende ao proprietário de, né, a sua utilização, principalmente aquelas utilizações que são nocivas, né, à saúde, sossego, né, no uso, né, e gozo e fruição dessa propriedade. Então nós temos um direito, né, que é um direito muito próximo da sociedade, por isso que é um instituto tão importante. E quando a gente, né, a gente vê, às vezes, algumas políticas públicas, né, por exemplo, políticas habitacionais, né, programas habitacionais, como, por exemplo, aqui no Paraná, né, Coapar, né, a gente tem diversas políticas públicas destinadas à moradia, né, de tão importante que é a moradia para o cidadão, né, principalmente que aquele está iniciando a vida, né, que acabou ali, né, casando, contraindo um matrimônio, uma união estável, né, ele precisa de uma casa, né, as pessoas, né, elas tem uma importância muito grande a moradia para o sujeito, né? E nós vemos que talvez o Instituto da usucapião especial, né, essa modalidade de usucapião especial urbana, né, é algo que é pouco utilizado, né, no cotidiano extrajudicial, principalmente. Eu diria até que para uma cultura que tem, né, o povo latino-americano de ser um pouco mais litigioso, né? O povo é bem carnolitiano, professor Fábio, né? Eles procuram o judiciário como se o judiciário fosse, né, a solução para diversos problemas, né? E a gente tem hoje a modalidade extrajudicial, né, uma modalidade administrativa de formalizar essa usucapião, né, utilizando-se, por exemplo, de uma ata notarial, né, preenchendo os requisitos, né, que nós temos no processo civil, né, de peticionamentos lá esculpidos no artigo 319 seguintes do CPC, né, com formalização de um memorial descritivo, né, a semelhança de um projeto básico, né, contraditório, né, a citação dos confinantes, né, a possibilidade de unir posses, né, e a sua descrição até nessa ata notarial, só que é algo que não é tão difundido, não é algo tão corriqueiro. E o que a gente vê na praxis, né? Só pegando o exemplo aqui da Coapar, né? Que é uma forma, né, que nós temos, né, de política às moradias, né, populares, aqui instituídas no estado do Paraná. Muitas pessoas, né, retiram o seu imóvel, né, junto à Coapar, né, vai lá, adquire o imóvel, sai lá a formalização num contrato junto à Coapar,
e ficam pagando ao longo dos anos. Só que, às vezes, as pessoas, elas se mudam, vendem o seu direito, e por se tratar de imóveis, né, simples, né, de um certo valor econômico baixo, as pessoas, elas não fazem a formalização que é devida, né, pelo Código Civil quando se trata de bens imóveis, né? Então faz ali ou um contrato de gaveta, ou, né, quando faz contrato de gaveta é muito bom, né? O que na verdade acaba não fazendo é nada. E aí a pessoa passa uma vida inteira no imóvel, cria seus filhos e, né, às vezes vem a falecer, tem necessidade de inventariar e lembra que aquele imóvel não está no nome, né? Não tem a titularidade registral do imóvel para fazer a inventariança do bem, né? Então, quando procura um colega advogado, o que a gente vê é, às vezes, a procura do judiciário para sanar esse tipo de situação, quando, às vezes, a usucapião administrativa poderia acudir muito melhor, de forma muito mais breve, porque o procedimento de usucapião judicial ele é demorado, né, ele é muito exaustivo. É um processo que vai tramitar aí, talvez, mais de ano, né, se não alguns anos. 5 anos, 10 anos. Até que, né, faça a citação dos confinantes, enfim, tem toda uma situação, quando acha também, né, a pessoa no qual ali estava investido do contrato preliminar de compra e venda junto, né, com a empresa ou com né, a autarquia, o órgão público que fez ali a venda, né, dos lotes, né, edificados ou não, né. Então, há uma dificuldade muito grande de tramitação. A usucapião administrativa facilitaria muito isso. A resistência talvez passe por parte dos colegas advogados, né? Aproveitando que está tocando nesse ponto, para não esquecer depois, né? Que você até se falou nessa questão de carnelute, da questão da litigância, né? Realmente o brasileiro gosta muito dessa questão de querer ingressar com a ação. Mas, e sob o ponto de vista do registrador, do notário, você acha que, em relação ao usucapião, essa forma mais flexível, essa forma mais simples, né, de você fazer esse pedido pela via extrajudicial, existe alguma resistência por parte deles também em processar esse pedido ou não? Porque em algumas situações, eu até observei uma vez que informalmente, né, um tabelião notário falou: olha, doutor, o preço de uma ata notarial é quase o mesmo preço de uma escritura pública de compra e venda de um bem. A escritura pública de compra e venda de um bem eu faço em algumas horas, agora uma ata notarial eu demoro dias para ser feito, às vezes eu tenho que ir até o local, né? Então é um trabalho muito grande. E o que eu tenho observado, eu não sei se isso está acontecendo ainda, porque eu estou do outro lado, né? Eu estou na via judicial, né? Que analisa só os pedidos judiciais, se existe um pouco de resistência também por parte dos registradores, dos notários, em querer desenvolver essa atividade, né? Professor Fábio, existe, tá? Eu falo como advogado. Talvez, olha, é um tema até que essa perspectiva eu não meditei ainda, né, quais seriam as causas que levam, né, à dificuldade de você tramitar um procedimento administrativo. Se há resistência, né, por parte desses profissionais por uma questão econômica ou uma resistência porque é um procedimento que demanda mais dele do que o habitualmente demanda, por exemplo, uma escritura pública, né, ou se é por falta de um conhecimento mais específico, né, porque tem um processamento, existe ali umas regras de procedimento que vão ter que ser preenchidas, né? Então, o professor destaca ali, né, a possibilidade da ata notarial, inclusive do registrador ter que se deslocar até o imóvel, né, para constatar a posse, fazer a discriminação do imóvel, né, discriminar o tempo dessa posse, né, discriminar as confrontações, principalmente quando não tem matrícula registral, né? Se tem matrícula registral, né, facilita bastante. Então, tudo isso eu acho que leva a um procedimento que é mais custoso para o registrador. Nos cartórios, né, em geral, né, geralmente você faz a formalização através do tabelião. O tabelião, para fazer essa formalização, ele não é tão, vamos dizer assim, você não encontra grandes resistências, né? Você vai ter de resistência no cartório de registro de imóveis. E a questão talvez, eu não sei se eles estão preparados, né, porque existe um permissivo hoje legal dessa forma, né, de aquisição da propriedade através do decurso do tempo, né, só que talvez precise de uma mudança, de uma cultura dos cartórios também, né, a gente fala muito extrajudicialização, e alguns estão preparados, né, vamos dizer assim, estão as estruturas robustecidas para atender demanda, outros não.
alguns cartórios, principalmente quando a gente fala aqui do interior do Paraná, e esses tipos de uso capião, eles vêm a acontecer nesses lugares mais longínquos, né? Devido à simplicidade, enfim, à pouca instrução da população. Muitas vezes o notário, sendo difícil você encontrar ele, né? Sim. Então, isso vai demandar uma participação ativa dele nesse procedimento que tem que ser instaurado, né? Então, confesso que, assim, não sei qual é o motivo, a rigor, que levaria, né, essa pouca utilização desse instituto, né? Que é mais célere, é muito mais efetivo, enfim, né? Tem alguns problemas, tem alguns problemas, né? Salvo engano, né? Principalmente quando se trata de posse, né? Como eu falei, a pessoa vive a vida inteira, falece, aí fica lá os herdeiros ou herdeiro, e aí tem a união de posses, né? Ali no caso causa mortis, né? Mas e quando há, né? A pessoa geralmente vende esses direitos, né? A pessoa, né, o pai, a mãe faleceu, a pessoa não reside no imóvel, decide vender aquele eventual direito para outro sujeito. Aí você tem que fazer a união de posses, né? Aí você tem ali uma acessos, né? Possessões mortis causas de relação negocial, e nessa modalidade de uso capião especial, nós temos um impedimento no Código Civil que eu acredito que deva valer também para o procedimento administrativo, né? Eu acho que teria que ser observado, né? Sim, exatamente. E aí são situações que precisam todas ser analisadas, né, para aquele que vai ser o responsável, né, por fazer o manuseio do pedido, recepcionar, né. E um ponto também que é importante, eu acho, né, que é algo assim que a gente não se preocupa muito com isso, porque a gente não está na função do registrador e do notário, mas é a responsabilidade civil, né, porque na verdade eles também hoje respondem, né, ainda que de maneira regressiva, né, porque o Supremo lá diz que é o Estado que tem que responder por erros em caso de concessão e permissão, então é uma atividade permissionada, né, o registrador e o notário, mas depois, regressivamente, eles teriam que responder, né, a responsabilidade é subjetiva. E na via judicial isso não existe, né, na via judicial, se o juiz comete um erro em uma ação de uso capião, desde que não seja um erro doloso, né, então, na verdade, não existe responsabilidade por erro injudicando, né? Então, é uma situação também que, para eles, eu acho que pesa bastante, porque acaba declarando uso capião sobre uma área que geralmente tem um valor econômico, pode ser pequeno, mas também pode ser médio, pode ser expressivo, né? Então, isso também gera um certo temor, né? Porque é um dos processos, assim, que eu, pela minha experiência, né, como juiz, em todos os anos que eu já tenho, praticamente 30 anos de magistratura, um dos processos em que mais se realiza a tentativa de fraude documental é em processo de uso capião. A pessoa tenta fabricar, né, o tempo de posse, muitas vezes, né. E aí, esse vamos dizer assim, existe algumas... eu já peguei, não, obviamente, né, não que eu tenha patrocinado uma causa que a gente fez isso, mas eu atuei numa causa que o sujeito ele tinha adquirido uma área rural, e dessa área rural ele adquiriu onerosamente. Aí o professor está falando dos requisitos para uso capião, né? Uhum. A posse, principalmente aquela posse ad uso capione, né? Ou seja, a posse com aquele ânimo de se tornar proprietário, o tempo, né? E a coisa, né? Que para o direito, né? A res, né? A coisa suscetível de uso capião, de ser uso capida, né? Por exemplo, bens públicos não entrariam nessa esfera. E a grande dificuldade é que a caracterização dessa posse, né, oriunda de uma relação jurídica negocial, é uma aquisição derivada e não uma aquisição originária. E muitas vezes as pessoas elas tentam fugir da exação fiscal, né, alegando ali uma uso capião, e, enfim, né, por parte dos tribunais, né, o professor, né, muito mais do que eu sabe que os tribunais têm rechaçado esse tipo de tentativa, né, de se furtar muitas vezes de fazer o recolhimento dos impostos que são devidos, né? Porque até a posse não é uma posse de um sujeito que tem o ânimo de se tornar dono. Na verdade, a posse dele já é a posse de dono, porque ele adquiriu onerosamente, houve uma relação jurídica negocial. Exatamente. E o que acontece, né? Uma pequena área rural, entraria até na uso capião especial rural. Seria uma área menor que 250, do que 50 hectares, desculpa. Então, entraria nessa hipótese, mas o sujeito simplesmente ele esperou, né,
o decurso do prazo de 10 anos, né, tinha um caráter produtivo, e com isso ele requereu, né, esse caso foi um caso judicial, né. Então, a gente tem essa dificuldade, né? Não só nesse aspecto, né, que o professor destacou, mas como também na tentativa de se furtar o recolhimento tributário correspondente, né, que teria o sujeito que faz ali a aquisição inter vivos, né, através de uma relação negocial, né? Isso é algo que nós vemos na praxe, né? E muitas vezes as pessoas, por desconhecimento, por uma falta de atecnia, né, eles confundem qual é essa posse, né? Porque nós temos ali as características da posse, nós temos uma classificação da posse diferenciada, né? Sem dúvida. Né? E isso é algo que vai refletir, né? Talvez na via administrativa também, né? Sem dúvida. E nesse projeto de reforma do Código Civil, você chegou a acompanhar alguma modificação? Será que teremos alguma modificação que seja relevante, digna de nota, para que a população possa ter um acesso melhor ou alguma coisa diferenciada para uso capião especial, seja ela urbano ou rural? Você chegou a fazer alguma leitura nesse sentido? Eu confesso que fiz uma leitura do projeto um pouco, assim, superficial, não consegui ver muitas modificações, né? Mas um aprimoramento de redação, né? Professor, nesse tema de uso capião, o que a gente viu foi um tratamento muito mais dedicado à posse, né, no tema dos direitos reais ou direito das coisas, né? Parece-me que esse instituto, né, que nós temos tratamento aqui tanto na Constituição Federal, no Código Civil, e tem aquela especial urbana, né, que é tratada na legislação esparsa, né? A gente viu que parece que as bases, né, desse PLS que trata da reforma do Código Civil, ele não modificou muito, né, a questão, principalmente de tempo, né, requisitos, por exemplo, posse justa, injusta, né, de boa má-fé, não se mudou tanto. E talvez poderia ter sido avançado, por exemplo, né, a gente sabe que a propriedade é um direito real, e nós temos a possibilidade de usucapir outros direitos reais, como o direito de servidão. E nós temos talvez um resquício do Código de 1916, no que tange ao usucapião da servidão, porque ele repete o prazo temporal da usucapião extraordinária que era adotada no Código 16, que era de 20 anos. 20 anos. Né? E quando que a usucapião da propriedade, que é o direito real máximo que nós temos dentro do artigo 1225, o prazo é de 15 anos, e não requer nem justo título, nem boa-fé do sujeito, né? Então, é um direito real de menor, vamos dizer assim, envergadura, né? Porque a propriedade é, por excelência, né, a que congrega, né, os demais, e da onde, né, deriva os demais direitos reais, ele tem um prazo menor, né, e talvez esse PLS deveria acudir a essa modificação, acho que salvo engano, é o 1378, eu não lembro agora de cabeça qual que é o artigo que trata, né, poderia ter feito essa alteração, né? Poderia mesmo, isso é verdade. E até uma forma de talvez, bem, eu não sei qual que é a sua opinião, né, com relação a isso, mas é um tema também que, em algumas situações, eu vejo que algumas pessoas tentam às vezes, né, mas acabam tendo um certo insucesso pela questão do procedimento que acabava inviabilizando, né, especialmente quando a usucapião ela tinha procedimento especial, quando ela estava nos procedimentos especiais, né? Mas você acha que, na sua visão, que a usucapião especial ela poderia ser tratada no juizado especial, ou a lei do juizado deveria ser modificada para permitir, por exemplo, que o procedimento sumaríssimo, que agora o sumaríssimo acaba sendo do juizado, pudesse ser aplicado para ela? E, de certa forma, ela ficou órfã, né? Porque o CPC de 73 permitia a aplicação do procedimento sumário, né? Não tem mais o sumário, né, agora. Então, será que o juizado especial seria um caminho para poder fazer com que a população mais humilde, né, a população hipossuficiente, ela pudesse ter acesso a uma tutela, né, jurisdicional mais efetiva? O que você acha disso? É uma boa, exige uma meditação, uma boa, dá um bom do artigo científico, né? Agora mas nós temos ao lado das ações possessórias, né, que tem procedimento especial, nós temos as ações petitórias e essas que tratam né, nas tuitivas da propriedade, todas elas pelo procedimento comum, né? Uhum.
E realmente, por se tratar, né, de algo que, vamos dizer assim, tem uma perspectiva de tratamento pelo legislador, né, de uma propriedade que tem uma delimitação, uma delimitação territorial, né, específico, né, uma propriedade menor, né, ela reduz o prazo, né, você tem ali, se não me engano, até 250 metros quadrados, né, prazo de 5 anos, né, há uma clara tentativa do legislador de beneficiar, né, e criar essa tutela, né, jurídica, né, aos pretensos necessitados, as pessoas que realmente, né, são acudidas ali por uma necessidade de fazer uma regularização, principalmente fundiária. Nós poderíamos citar até outros tipos, né? Tem ali os capião, né, destinado à regularização fundiária, né, que não se tem até delimitações específicas, né, de até 250 metros quadrados, mas seria grandes aglomerações irregulares, né, em áreas suburbanas, né. Então há uma tentativa de se beneficiar, e o procedimento comum é o procedimento ali mais exaustivo, mais demorado, né. Então, em termos de acesso à justiça, talvez teria que ser feita algumas alterações, melhor, né, teria que ser feita alterações por conta da lei dos juizados, né. Poderia sim, eu acho que recepcionar essa tratativa, né? Até porque vamos dizer assim, os requisitos, né? E isso o legislador não fez isso, né? Não tratou isso dentro do Código de Processo Civil, né? A gente não, até os próprios manuais de processo civil não trata quais são os requisitos, por exemplo, a questão do memorial descritivo, do projeto básico, das confrontações, né, dos documentos que instruiriam a necessidade, por exemplo, da instrumentalidade desse procedimento ser tratado no juizado. Poderia até ter uma concentração, professor, do jeito que é tratado, por exemplo, no procedimento administrativo, né, de todas as provas, né, unicamente serem, né, reunidas, né, no momento do peticionamento, justamente por conta, né, da necessidade de prova pericial, né. Faria uma concentração justamente para possibilitar o ingresso, né, dos interessados pelo um procedimento mais breve para tutelar um pedido do campeão especial urbana que já tem esse tratamento no sentido de privilegiar aquele mais necessitado, né? E deixaria a usucapião ordinária, deixaria a extraordinária, enfim, as outras modalidades, né, pelo procedimento comum. Me parece que... Sem dúvida, porque até tem um valor econômico maior, né, tem uma outra peculiaridade, né. Agora, nessas modalidades sociais, né, eu creio que realmente, né, a gente poderia ter um procedimento diferenciado aí para que isso pudesse trazer maior facilidade e também economia para quem faz esse pedido, né, porque também essa barreira das custas aí e do próprio trâmite do processo é algo que ela pesa, né. Então, muitas vezes, até vejo os alunos assim falando, mas professor, veja, a pessoa tem uma propriedade lá que vale R$1 milhão, né, e daí vai pedir justiça gratuita, né, mas às vezes essa propriedade de R$1 milhão é um alqueire que a pessoa tem, né, numa região que hoje está bem valorizada, mas esse um alqueire, né, você produzindo em um alqueire algumas culturas, por exemplo, você não retira muitas vezes uma renda de modo expressivo, assim, e do ponto de vista econômico, que possa qualificar você como uma pessoa nem de classe média, né? Então, as pessoas às vezes passam dificuldade, né? Então, se ela tiver que, né, pagar todas as despesas, etc., ela precisaria até de um certo incentivo também para isso. Então, eu vejo assim que seria interessante realmente nós tivéssemos aí dentro da lei alguma coisa que pudesse facilitar para essas situações, né? Inclusive o Supremo, eu estava vendo que no tema 961, né, quando ele analisou a questão da pequena propriedade rural, né, ele, de certa forma, quis trazer uma orientação, né, para ser aplicado ao STJ, aos demais tribunais, essa questão de ser a propriedade de 1 a 4 módulos, né, então de 1 a 4 módulos rurais, considera-se como uma pequena propriedade rural para fins de empenhorabilidade, né. Então eu acho que essa pequena propriedade, ela precisa, né, ela precisa ter um tratamento diferenciado, que já é reconhecido pela própria jurisprudência, né, pelos próprios precedentes aí do STF e dos demais tribunais, mas também pela própria lei, para poder facilitar o acesso a ela, né, por meio da usucapião, né, porque a usucapião é uma forma de acesso à propriedade, né, a pessoa não é obrigada a fazer usucapião, mas não há dúvida que na minha visão, assim, prática, né, do tempo que eu já
atuo com esse assunto, do tempo que eu já escrevi sobre isso, e quando a pessoa transforma a posse em propriedade, ela ganha dignidade. Não que a posse seja indigna, né? Não é isso, mas é que realmente você ganha titularidade dominial, você ganha endereço, né? Você ganha CEP na sua casa, quando você tem o registro, né? Então, o registro hoje ele acaba sendo muito importante, né? E eu acho que foi até esse um dos motivos, salvo engano, que o legislador lutou bastante também lá para poder aprovar o direito à laje, né? Que é algo meio estranho, né? Algo que eu, sinceramente, não me recordo agora se existem outros sistemas jurídicos o direito à laje, mas a possibilidade de você ter o direito real de sobreposição é, de certa forma, porque você tem uma identificação econômica e social de que você está em um imóvel, que você existe, né? E existir economicamente é muito importante, porque a pessoa tem acesso a financiamento, a pessoa tem acesso a crédito, né? A pessoa tem segurança, né? Com relação, olha, eu sei que aquela pessoa mora em tal local, para fins de poder contratar para um emprego, para ter o endereço certo, né? Então, eu acho que a propriedade ela tem uma importância assim, social muito grande, que vai muito além da questão econômica, né? De você ser proprietário de um bem, né? Mas ela te dá muita dignidade, né? Então, por isso que eu acho que realmente essa possibilidade de processar, né, por uma lei mais simples o pedido, realmente traria também benefícios muito grandes, né? De fato, tem um procedimento específico para a tutela, né, da usucapião especial, ela faz jus até à função social da propriedade. O professor toca ali da parte econômica, né, mas também tem um critério de perspectiva de análise pelo desenvolvimento socioeconômico, porque tem acesso a financiamento, acesso a crédito, né, permite, né, o sujeito, né, constituir aquela propriedade em garantia, né, obter, às vezes, taxas de juros melhores. Então, a propriedade, né, ela tem ali a sua função social, o sujeito dá a destinação de moradia, né, para a família, enfim, né, para os seus ali que porventura, né, residam naquele imóvel, trazendo dignidade, né, enfim, a perspectiva, né, desse direito fundamental, mas tem também, eu acho que essa análise, né, de regulamentar, porque você tem ali a possibilidade de ter uma circulação de riquezas, né, e aí você olha o Estado como organismo vivo, né, tudo é um grande relógio de cordas antigo, né, que cada engrenagemzinha tem a sua função, né, no giro dos ponteiros do relógio, né, e isso possibilita, sem dúvida, que haja ali acelere, né, esse tipo de regularização. E o procedimento da usucapião especial, a rigor, o professor talvez, né, consiga trazer mais exemplos, mas a grande maioria, ela entra já com pedido de justiça gratuita, coisas que a gente não vê, por exemplo, no caso da usucapião extraordinária pelo parágrafo único, né, que reduz para 10 anos, geralmente o sujeito recolhe custos e tal. E por que se pede justiça gratuita muitas das vezes? Né? No caso, por exemplo, daquele da Coapar, o sujeito fez a aquisição de modo contrário ao que dispõe o Código Civil, né? Não fez através da escritura pública. Então vai ter a causalidade lá na frente, né? E as procuradorias dos estados geralmente já vêm e faz uma defesa genérica pedindo a sucumbência do sujeito porque deu a causa ao processo. Então a maioria já vem justamente ali requerendo, né, a gratuidade da justiça. E, enfim, é um procedimento que poderia ser melhor trabalhado, né, para o atendimento dessa função social da propriedade, né? Uma tutela jurídica em específico, né? Sim, sem dúvida. Acho muito importante isso, né? Para a gente poder arrematar aqui, professor, na sua visão, o Brasil, essa é uma expressão de Pontes de Miranda, né, que dizia que a usucapião ela é um instituto, né, de países ainda não muito civilizados, né? É mais ou menos essa expressão que ele usa lá, né? Mas o professor acredita, né, que essa usucapião ela ainda persiste no nosso sistema ainda por uma desorganização do nosso sistema, né? E qual que é o futuro, né? Será que nós teremos aí, num breve tempo aí, cada vez casos menores de usucapião, né? Eu confesso que eu já cheguei a até falar isso uma vez, eu já procurei na jurisprudência alemã, né? Hipóteses de usucapião de bem imóvel, e lá não tem previsão de usucapião especial, né? É só usucapião mesmo. Mas não existe porque há mais de 100 anos, né, o sistema cartográfico e registral não tem casos de terrenos adéspotas, né, que não tenham proprietários, né, ou abandonados, né.
Como é que o senhor vê essa situação aqui mudando para o Brasil, né? Professor, eu acho que o Instituto ele vai ser, é, ele vai persistir dentro do ordenamento jurídico, né? As relações humanas, elas são, né, a criatividade humana, ela não encontra limitação para as novas formas de organização, né, de relações entre si, né? A gente, por exemplo, tem ali a relação do condomínio edilício, né, que tem uma simbiose entre a área particular exclusiva com a área comum, né? E hoje se discute até a possibilidade de uso capião da área comum, da fração ideal. Então, é algo, inclusive está previsto no projeto da reforma do Código Civil, expressamente que a Convenção de Condomínio poderia dispor sobre a fruição de área comum do condomínio, né, desde que previsto na Convenção Condominial. Então, as relações, elas têm uma certa plasticidade conforme vão sendo, alguns institutos vão evoluindo, né? E talvez a usucapião, essa usucapião sobre direitos, né, reais, ela vai encontrar alguma aplicabilidade prática, né? Talvez não por desídia ou, né, por parte do cidadão brasileiro ser relapso, né, tal como, né, Pontes Miranda, né, ali coloca, mas como uma forma de tutelar um direito, que não vai poder ficar descoberto, né? Essa propriedade ela tem que atingir a sua função social. E quando a gente vai estudar essa disciplina, nós temos que recordar que o sujeito ele pode dispor da coisa dele. O sujeito pode abrir mão, ele pode renunciar à sua propriedade, né? O próprio condômino, no condomínio geral, ele pode, né, se excusar, né, do pagamento, né, das despesas condominiais, renunciando à sua cota parte em favor dos demais condôminos, né? Isso no condomínio geral, aquele, né, por ato inter vivos, aquele voluntário, né? E no condomínio edilício nós também temos igual previsão, né? E no condomínio o condomínio multipropriedade, né, ou time share, enfim, né, uma expressão estadunidense, né, que reflete, né, os multiproprietários, o sujeito pode renunciar à sua fração ideal de tempo em favor do condomínio edilício. Aí há uma preservação, acho que é o 1358, acho que T do Código Civil, que fala, né, como a proteção daqueles multiproprietários, justamente porque acresce, né, a fração ideal de tempo de cada um, de modo a preservar esse instituto que aqui só abarca, né, bens imóveis, né? Então nós vamos ter, né, se a gente olhar, né, como uma inserção de financiamento do pool hoteleiro, né, a multipropriedade, os rearranjos humanos eles vão se aperfeiçoando, né? Talvez a gente não é capaz de prever toda essa, e é um instituto que de algum modo o sujeito pode dispor da propriedade dele. E como que vai regularizar isso, né? Então é um instituto que me parece que ele vai ser perene ao longo dos anos, talvez muito menos, né, nas formas que a gente está acostumado, né, de ver, principalmente ao extraordinário, ordinário, não que é inevitável, né, porque o sujeito simplesmente, né, o proprietário desidioso ali, ele vai, né, haver o perdimento da posse, ou melhor, da propriedade pelo exercício da posse, né, por isso que quando a gente fala de posse, bom, o professor é muito mais expert do que eu, né, é um tema difícil de ser tratado, né, e aí tem uma certa divergência na doutrina, se posse é um direito, se posse é uma situação fática, e aí tem uma corrente, né, intermediária que fala que a posse seria uma situação fática tutelada pelo direito, né? Então, essas relações elas não vão ser despercebidas, né, ao longo dos anos, né, pela criatividade humana, né? E isso, de algum modo, essa posse que hoje muito se equipara à própria propriedade, né, ela vai guardar a guarida ali de encontro com esse instituto, né, do Instituto da Uso Capião. Provavelmente a gente veja muito isso, né? A gente dá muito mais atenção para os bens imóveis, né? Mas temos que lembrar também a possibilidade do capião de bens móveis. Uhum. E também na modalidade administrativa também, né? Sem dúvida, exatamente. São problemas que a gente vai ainda, acho que, ter que se deparar por muito tempo no Brasil, até porque o Brasil também é um país de dimensões continentais, né? E tem uma característica muito peculiar, né? Que é muito diferente da Europa, né? São, né, locais centrados. A historicidade da Europa também, ela, sob o ponto de vista da sua
da sua longevidade, né, de sucessões, né, dentro do regime da propriedade é muito maior do que o nosso, né? Nossa história vai ser contada aqui de 1500 para cá. A Europa já tem uma história contada desde do ano zero, né? Desde a ocupação romana, né? Então, ou seja, desde daquela época, né, os terrenos já eram ocupados, né? Então você tem de certa forma um trabalho, né, em cima do território, né, de delimitação, né, ou seja, aquedutos que já eram feitos naquela época para poder delimitar, ou seja, a uso capião já era do direito romano, né, como o professor falou, né, no início, né, ou seja, nós tínhamos a propriedade, já tínhamos a possibilidade do usus bonorum, né, desde o período da lei das 12 tábuas, né, ou seja, com prazos um pouco diferentes, mas já existia a possibilidade, ou seja, já era um problema daquela época, né? Então, isso fez com que, acho que, principalmente os povos europeus, eles já tivessem uma sedimentação em relação a isso, né? E torne hoje, realmente, até na Inglaterra, Estados Unidos, a adverse possession, que é o uso capião no direito inglês, algo muito raro também, né? Exatamente porque as situações lá já estão sedimentadas, né? Então, quem ocupou, né? Quem não ocupou, não ocupa mais, né? Agora só ocupa por direito de propriedade mesmo, né? Então é muito difícil alguém abandonar alguma coisa lá e alguém ter a possibilidade de ficar anos sobre o imóvel sem nenhuma, né? Sem nenhuma contestação, né? Ainda mais no local onde o imóvel vale muito, porque ele é raro, né? A propriedade lá é rara, né? Ou seja, os imóveis são caros, né? Exatamente porque são territórios pequenos, então quem tem uma propriedade zela por ela, né? Agora aqui no Brasil a gente vive uma situação bem diferente, né? Eu acho que isso aí vai trazer realmente ainda muita discussão, né? É um país que muitas vezes não entrega, né, o mínimo, né, quando a gente fala de políticas públicas aos seus cidadãos, né? Nós temos pessoas humildemente simples, né? E de fato essa dimensão continental do país, você pega áreas, né, distantes de grandes centros, que não é difícil, né, a gente ver a utilização desses institutos, né, seja pela simplicidade das pessoas, seja, né, porque é uma dimensão territorial grande, e aí ganha importância, né, não somente, né, pelo fim social, mas também pelo econômico, né, que sempre se atribui à propriedade, né. Exatamente. Então, aqui nós estamos muito longe de ver né, essa aculturação que nós temos, por exemplo, na Europa, né. É igual o Torres, né, aqui no Brasil não pegou, né, lá, por exemplo, se você vai estudar no direito comparado, né, tem uma aplicabilidade prática muito melhor lá né, na Europa do que aqui no Brasil. Né? Que não entrou muito no gosto né, do brasileiro, né? E é uma questão cultural, né? Exato, é uma questão cultural. Mas, professor, eu queria agradecer, nós já estamos aqui com praticamente quase 50 minutos, então eu gostaria de agradecer a participação. Você veja como, quando o assunto é bom, a conversa é boa, né, o conhecimento é vasto, passa muito rápido, a gente nem vê o tempo correr. Mas eu gostaria de agradecer, então, a sua participação, né? Ela foi muito importante, né? Porque todos aqueles que vão depois se deparar com essa oitiva, com esse podcast, com esse bate-papo aqui, eles vão ter uma noção realmente, né, da importância do Instituto, né, das possibilidades que nós temos aí dentro do sistema e também das atualidades, né, em relação às dificuldades que nós temos, né, as possibilidades futuras e realmente a importância desse tema, né, para a nossa vida prática, né, e especialmente para que as pessoas possam ter aí um mínimo, né, de dignidade, né. Não sei se o professor quer falar mais alguma coisa, mas deixo a palavra em aberto aí. Eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite, né, e desejar, né, para aqueles que depois, né, nos irão assistir, né, que de algum modo nessa essa conversa informal, igual o professor falou, né, quando a gente fala de coisas que são temas de interesse, de estudo, né, no cotidiano, seja prático até acadêmico, né, a gente conversa com uma certa tranquilidade que não vê o tempo passar, né, mas que de algum modo, né, tirando o juridiquês que né, às vezes sempre nos trai, né, a gente não consegue se livrar de algumas observações mais técnicas, né, que seja útil, né, para as pessoas, né. Afinal de contas, né, o direito ele não é uma matéria isolada em si mesmo, é um fim em si próprio, né. Ela tem que atender justamente a solução, né, de problemas práticos do cotidiano, né, da vida. Né. Então agradeço, né, agradeço o professor da Universidade Paranaense, né, e me coloca à disposição para necessidades futuras da instituição como do professor. Obrigado, então, professor. Eu agradeço imensamente aqui. Vou encerrar, então, e com desejo que tenhamos uma nova oportunidade.